Bom dia, queridos. Como é que vocês estão? Segundão, tudo certinho? Bom, vamos começar conversando um pouquinho sobre a atual situação do planeta, né, queridos? Estamos passando por uma situação crítica, né, de ordem mundial, né, que está afetando todos e extremamente delicada, crucial. Então, tudo que a gente fizer, tudo, absolutamente toda postura que a gente tiver, ela vai ser determinante para o nosso futuro, né, que é incerto, delicado. Então, é um convite para a gente ser um pouquinho mais social mesmo, se preocupar mais com o próximo, ter mais empatia, porque o momento pede isso, né, que a gente se preocupe com os outros, né, porque é dessa forma que a gente vai estar se preocupando com nós mesmos, correto? Queridos, é uma novidade para todos nós, né? Eu nunca fiz aulas assim, filmadas, então está sendo uma nova experiência, com esse momento extremamente delicado. Sim, é importante que a gente interaja de outras formas. Então, em relação à tecnologia, eu que nunca tive Facebook, Instagram, Twitter, entre outras mídias, estou me obrigando a me aproximar, porque vocês já perceberam que as relações elas foram modificadas, tá? Então, assim, com certeza a gente vai interagir de outras formas. Então, que a gente aproveite das tecnologias, da internet, da maneira mais produtiva e mais positiva possível. Tudo bem, queridos? Vamos começar o nosso rolezinho físico aqui. A gente viu toda aquela parte envolvendo temperatura e calor, né? Termologia, calorimetria. E a gente deixou para ver essas duas aulinhas aqui no final, tá? E por quê, queridos? Aqui a gente vai ter que retomar um pouquinho de alguns conceitos fundamentais da mecânica, tá? Essa é a parte da estática, ou seja, corpos em equilíbrio ou sistemas em equilíbrio, acho que é mais apropriado. Essa estática pode ser de um ponto material e de um corpo extenso. Vamos conversar um pouquinho sobre essa ideia de um ponto material em equilíbrio estático. Ou seja, pensem comigo, se a gente analisar a partir das leis de Newton, se a força, se um corpo está em equilíbrio estático, está em repouso, o que eu posso afirmar com bastante convicção? Que a força resultante é zero, concordam comigo? Então o que a gente está imaginando? Eu coloquei aqui 3 fiozinhos, um corpo pendurado, tá? Percebam que o nosso ponto material em questão é justamente o ponto onde você vai concentrar todas as forças, as principais forças atuantes. Então aqui a gente tem atração nesse fio, que eu chamei de T1, você tem atração T2 nesse segundo fio, aqui nesse terceiro fio T3. E aí a gente já pode olhar que como esse corpinho aqui está pendurado a esse fio 3, se esse sistema está em equilíbrio estático, olha que interessante, eu já posso afirmar que o peso é igual à tração no fio 3. Ou seja, é como se o peso desse corpo estivesse aqui. Inclusive já facilita a sua análise se você enxergar dessa maneira. Essas forcinhas em preto são a decomposição de T1 e T2. Você pode fazer pelo método poligonal, do polígono, mas aqui eu deixei representado pelo método da decomposição para você enxergar com mais clareza. Então percebam que como o T1 ele está parte na horizontal e parte na vertical, eu estou decompondo esse vetor, essa força, para que a gente possa analisar com mais clareza, certo? E fiz a mesma coisa com T2, decompus esse vetor em dois outros, em X e em Y, para a gente poder analisar com mais clareza. Então percebam, a única condição que a gente vai obedecer, vai afirmar pela primeira lei de Newton,
é que a força resultante tanto em x quanto em y é igual a zero. Então a gente consegue, por exemplo, de cara já saber o valor de T3, concordam comigo? Se eu olhar só o corpinho, e esse corpo está em equilíbrio estático, o peso, né, o valor do peso, né, o módulo do peso não é igual a T3, né, eu já posso levar T3, esse valor, para cá, e afirmar que T3 vai ser igual a T2y mais T1y, estão percebendo? E que T1x é igual a T2x, posso montar um sistema e responder várias coisas. Não esqueçam, para a gente fazer essa decomposição, ele vai te dar esses ângulos aqui, né? Vamos chamar de θ, de alfa. Então, com aquelas regrinhas que vocês bem conhecem, vocês vão decompor esses vetores e trabalhar separadamente nas duas direções. Tudo bem, queridos? Vamos dar uma olhada agora para essa ideia de corpo extenso. Quando a gente está tratando de um corpo extenso, por que extenso e material? No caso do ponto material, eu estou desprezando as dimensões, ou seja, todas as propriedades desse corpo, desse sistema, eles vão estar nesse pontinho aqui. Diferentemente, quando eu considerar as dimensões de um corpo, olha como vai mudar a nossa análise. Tá? Por que vai mudar? Porque além desse corpinho aqui, ele não transladar, aí eu estou olhando para a mesma condição aqui do ponto material, ele não vai poder rotacionar, certo? Então ele não vai poder subir, não vai poder descer, direita e esquerda, como ele também não pode rodar, porque se ele rodar, ele não vai estar em equilíbrio estático. Então vai aparecer uma nova grandeza para a gente, quando a gente analisar um corpo extenso, que é a ideia de momento angular, de torque. O que é o momento angular, queridos? É a tendência que qualquer força exerce ao rotacionar um corpo, ao rodar um corpo. Então, toda vez que uma força apresentar uma tendência de giro, em girar algo, vai aparecer o tal do momento angular. Como é que a gente calcula esse momento angular, fofuras? É igual a força, tá, vezes o braço, que é a distância dessa força até o eixo de rotação. E aí, olha que interessante, aqui eu fiz uma chavezinha, certo? Para você apertar ou soltar esse parafuso aqui. Em qual das situações você vai fazer mais força? Aplicando o mesmo valor, tá? No ponto 1 ou no ponto 2? Se você analisar aqui, ó, força e essa distância que é o braço, né, no caso de F2 seria essa distância aqui, no caso de F1 essa distância. Você vai perceber que quanto mais afastado do ponto de rotação, menor vai ser a força que você vai fazer. Tá? E aí, o que você pode fazer em casa? Vai na porta do seu quarto e tenta aplicar uma força bem perto do eixo de rotação. Tenta abrir ou fechar ela com uma força bem perto do eixo de rotação e faça a mesma coisa, né, exercendo uma força bem afastada, lá onde vai estar, ó, a maçaneta. Você vai sentir na prática como essa relação é inversamente proporcional mesmo. Você vai ter muita dificuldade para abrir ou fechar essa porta aplicando uma força perto do eixo de rotação e vai ter muito mais facilidade aplicando essa força mais afastada. Então essa é a ideia de torque, de momento angular. Ou seja, se o corpo, se o sistema estiver em equilíbrio estático, as duas condições são obedecidas. Então você vai montar bem parecido como você monta na translação. Aqui, por exemplo, olha só, se a gente olhar só essa barra, você pode afirmar tranquilamente que T2, que é essa força que está vertical para baixo, mais o peso da barra, mais o valor de T1 é igual a T3, se eu pensar na força resultante. Se eu pensar no momento angular resultante,
Você vai fazer a mesma coisa, só que pensar na tendência de rotação. Olha só. Primeira coisa, T3 exerce alguma tendência em rodar esse corpo? Com certeza não. E aí quando você fizer aquela experiência do abrir e fechar a porta, tenta abrir ou fechar a porta aplicando uma força em cima do eixo da dobradiça. Você não vai conseguir, porque quando você está aplicando uma força em cima do eixo, perceba que a tendência de giro, eu não estou dizendo que ela não está atuando, ela está atuando sim, porém a tendência em rodar, em rotacionar esse corpo vai ser zero. E aí, se você colocar aqui na formulazinha, você consegue observar matematicamente também essa ideia. Se a distância entre a força e o eixo de rotação é zero, o momento angular também é zero. Então, olha que interessante. Se eu olhar isso aqui, ó, tá aqui o meu eixo de rotação, certo? Onde o corpinho está pendurado. Aqui eu tenho uma tendência de giro anti-horária, certo? E como que eu calculo essa tendência de giro? T1 vezes a distância dela até o eixo de rotação vai te dar um momento. Tá? Então vamos identificar as tendências de giro. T1, sentido anti-horário. O peso de B em relação a esse eixo, horário. T2, horário também. Por convenção, a gente adota momento angular no sentido horário negativo, sentido anti-horário positivo. Você pode inverter isso tranquilamente. É você que vai me dizer a maneira que você está entendendo melhor. Se você quiser adotar como sentido horário positivo e anti-horário negativo, mesma coisa. Tudo bem? O importante é que a tendência no sentido horário seja igual à tendência no sentido anti-horário, para que o sistema esteja em equilíbrio estático. Queridos, é só uma ideia geral, tá? Não mudem a rotina de estudo de vocês, continuem acordando cedo, com bastante disposição, toma um cafezão, né? Já entra no computador com uma mesa legal, um lugar que vai te dar mais tranquilidade, mais prazer nesse estudo. É uma novidade para todos nós, tá? Então, assim, mantenha essa rotina, o próprio horário de vocês vai ajudá-los com isso, tudo bem? Então, vamos caprichar nesse estudo, a gente está se esforçando ao máximo, né? A tendência é que essas aulas aqui, elas sejam cada vez melhores, né? A gente vai pegando a manha devagarzinho dessa nova interação. Assistam a aula do plural e os exercícios estão todos bem resolvidos. Caso haja necessidade, a gente vai também fazer aulas de exercício nessa minha lousinha aqui que eu improvisei. Tá? Inclusive pintei a parede para ficar bonitinho para vocês, para não ficar muito fiasco essas aulinhas. E é isso, meus queridos. Bons estudos para vocês e estamos isolados, porém não sozinhos, tá? Tenho essa clareza que nós estamos andando juntos, na mesma direção e mesmo sentido. E que eu desejo uma ótima semana para vocês e a gente vai interagindo, tudo bem? Grande abraço, fofinhos!